dia a todos. É um prazer imenso poder apresentar essa palestra para um público tão seleto, né? As palestras que a gente tem assistido aqui têm um impacto muito grande, principalmente pensando em nanomateriais com aplicação em saúde, né? Em salvar vidas, como a gente acabou de ver nesse momento. E pensando nesse contexto, quando me foi solicitado preparar uma palestra para apresentação, eu pensei num tema que talvez não tivesse um pouco mais longe de vocês e mais perto dos biólogos, né, que eu estou aqui representando. Eu sou professor do Departamento de Genética e Evolução aqui da UFSCar, e a gente trabalha muito com testes de nanotoxicidade em vários modelos animais. Então, eu resolvi um pouco apresentar esse panorama para vocês, que, quem sabe, no futuro vocês possam nos contatar e fazermos parcerias nesse sentido. Bem, vamos lá. Se a gente pensar um pouquinho nos nanomateriais funcionais, e como é que eles atuam no sistema biológico, a gente pode imaginar que algumas propriedades dos nanomateriais são tóxicas para as células, né? Eles interferem nas macromoléculas, sejam elas DNA, proteínas, lipídios, provocando alterações na morfologia e na funcionalidade das células. Isso, de certo modo, vai impactar nos tecidos, e aí é que surgem, então, os problemas, né, as doenças que os nanomateriais poderiam causar. Essa toxicidade, em alguns aspectos, é desejável, em outros aspectos, ela pode ser indesejável. Se a gente pensar que essa nanotoxicidade poderia nos auxiliar, por exemplo, em processos de descontaminação, tratamento de infecções, controle de pragas, então é uma característica desejável. E mais precisamente também no tratamento de neoplasias, né? Então isso seria uma função que a gente poderia estudar e desenvolver mais. Mas, por outro lado, existe também um aspecto indesejável, que os nanomateriais eles podem contaminar o meio ambiente, né? E o efeito tóxico também pode voltar e produzir uns efeitos também no corpo de organismos mais complexos como os nossos. Como é que os nanomateriais, de que forma eles podem levar a uns processos de nanotoxicidade? Então, isso já está sendo bem estudado, já tem vários artigos publicados, né, sobre os efeitos dos nanomateriais sobre o tecido vivo, e a gente sabe que o estresse oxidativo, a ruptura de membrana, ligações proteicas, o dano mitocondrial, o dano lisossomal, a produção de inflamação, a produção de uma fibrose, a produção de coagulação, são como esses nanomateriais podem interagir com o organismo vivo e provocar, então, a toxicidade. De certa forma, essa toxicidade vai se manifestar em diferentes sistemas, dependendo da classe do organismo, dependendo da complexidade do organismo. Essa nanotoxicidade pode provocar uma morte celular, leva a necrose, pode provocar uma resposta inflamatória, isso dependendo também do contexto vai ser ruim, certo? Uma genotoxicidade pode alterar o DNA, pode provocar hepatotoxicidade, alterar as funções do fígado, a cardiotoxicidade, provocar alterações, né, no músculo cardíaco, nefrotoxicidade, neurotoxicidade, endocrinotoxicidade, ou seja, as nanopartículas elas têm potenciais tóxicos em diversos sistemas de organismos organizados, né? E essas toxicidades dependem fatalmente de fatores extrínsecos e intrínsecos dos nanomateriais. Isso é um aspecto importante a ser estudado, né? Porque, às vezes, o mesmo material com uma diferente forma pode ter um efeito tóxico e, na outra forma, não ter, né? Então, esse é um aspecto interessante para a gente poder estudar também. E como é que a gente avalia, então, esse processo de nanotoxicidade? Bem, existem diversos modelos biológicos para avaliar a nanotoxicidade, desde os mais simples, como bactérias, fungos, protozoários, certo? Até modelos onde a gente usa cultura de células em monocamada, em organizações tridimensionais, e organismos superiores, né? Zooplâncton, fitoplâncton, peixes, roedores. Então, vai depender muito da pergunta, que estágio, né, da evolução do nanomaterial a gente está analisando, que fase da pergunta, né, nós estamos tentando responder. Fatalmente, nós podemos começar estudando os modelos mais simples, porque às vezes eles são mais fáceis né, de obtenção, de manipulação, e evoluindo para modelos superiores, que acho que é o final, né, onde a gente tem que atingir os nossos estudos, né? Não basta ficar só nos modelos simples,
definir se o material é nanotóxico ou não nanotóxico, sem testar no final no modelo, no organismo superior, porque aí é que a gente vai ter uma sensibilidade maior. Então, talvez uma concentração que não seja tóxica no modelo mais simples, ela acaba sendo tóxica no modelo superior, que o modelo superior ele é muito mais sensível. Muito bem, aqui um exemplo, a gente já tem visto na literatura várias aplicações de nanomateriais, em testes em nanotoxicidade de nanomateriais há muito tempo. Aqui eu trouxe só um artigo onde eu procuro exemplificar uma aplicação no modelo simples, que é um fungo. É um nanomaterial que foi testado para usar o controle de crescimento desse fungo. Esse fungo ele é um fungo que atinge a cultura de cocos, então é uma aplicação importante, aí seria uma aplicação desejável do nanomaterial. Partindo para modelos celulares, a gente tem sistemas biológicos onde a gente procura colocar um material em contato com as células em monocamada. Normalmente, os endpoints nesse tipo de modelo de sistema biológico se a célula tem viabilidade ou não, se ela perde a viabilidade, ou seja, a morte celular seria o endpoint procurado nesse tipo de estudo, certo? Mais recentemente, nos últimos anos, os modelos em monocamada têm evoluído para modelos tridimensionais. Existem, certamente, vantagens no modelo tridimensional em relação ao modelo em monocamada, porque o modelo tridimensional ele parece representar mais a ação do composto no organismo. Por quê? Porque o modelo em monocamada, ele às vezes é mais sensível do que o modelo tridimensional. O modelo tridimensional, ele acaba organizando, as células se organizam de tal forma que diminui a interação, é como se o sistema se protegesse do composto. Então, se a gente olhar num experimento aqui que eu peguei na internet, a gente pode ver que no modelo monocamada existe uma sensibilidade maior, as células morrem com mais facilidade do que no modelo tridimensional. Isso é importante quando a gente está pensando, talvez, numa aplicação onde eu quero tratar um tumor, e o tumor ele se organiza em 3 dimensões. Então, se eu for usar uma nanopartícula que tem um efeito tóxico numa concentração em monocamada, talvez eu não possa extrapolar isso para um tumor tridimensional. Então, nesse caso, eu teria que partir para um modelo tridimensional, que seria um modelo mais próximo do real. Muito bem. Aqui um exemplo de um trabalho que eu peguei, uma aplicação em nanopartículas, estudando a sua citotoxicidade sobre um modelo tridimensional. No modelo tridimensional, o que se faz normalmente? Você pega a cultura de célula e tenta fazer com que ela cresça na forma de um esferoide. Existem vários equipamentos, vários métodos para eu conseguir cultivar essa estrutura numa estrutura tridimensional. Esses esferoides, tendo padronizado o tamanho, eles são colocados então em contato com nanomateriais em placas de cultura de célula, de 96 pós, por exemplo, e aqui a gente observa então a evolução quer dizer, a viabilidade dessa cultura tridimensional em contato com diversas concentrações do composto. Então, aqui, quando eu aumento a concentração do composto, eu vejo uma desagregação dessa estrutura tridimensional aqui, que a gente chama de esferoide. Aqui mostrando os esferoides, mostrando um corte histológico desse esferoide corado com hematoxilina e iosina, um corte histológico desse esferoide corado com um anticorpo que mostra proliferação, que é o Ki-67. Então, a gente pode observar então, como se comporta essa cultura tridimensional frente a uma nanopartícula. Isso é muito interessante, principalmente na área de oncologia. E, mais recentemente, principalmente agora, nós temos trabalhado também com modelos superiores. O modelo superior ele tem uma vantagem em relação ao modelo de célula, porque ele é muito mais sensível. A princípio, a gente poderia imaginar que uma célula numa cultura fosse super sensível a um composto, mas é justamente o contrário. Por quê? Porque o endpoint de uma célula é simplesmente vida ou morte. Então, para eu levar uma célula à morte, às vezes eu preciso de uma concentração muito alta. Mas quando a gente fala de organismos superiores, a gente tem que pensar que o efeito tóxico não necessariamente leva a célula à morte, mas simplesmente se ele interferir no funcionamento da célula, já é suficiente para provocar a toxicidade. Então, por isso os modelos superiores são mais sensíveis. E a gente tem usado, 95% dos estudos desses modelos superiores utilizam camundongos e ratos. Certo? São
trabalhar com camundongo e rato é muito complexo, né? Existe limitação de espaço, limitação de número de animais que se pode usar, limitação no tempo de desenvolvimento desses animais, e mais recentemente, para tentar contornar essas dificuldades, entrou no cenário um outro tipo de organismo superior, né? Um outro tipo de vertebrado, que é esse peixinho aqui, que é conhecido como zebrafish. Aqui no Brasil ele é o paulistinha, né? Paulistinha, aqueles peixes ornamentais. Ele tem o nome de paulistinha para essas listas aqui que lembram a bandeira do estado de São Paulo, né? Certo? Então, é um outro tipo de modelo, né, que está sendo bem utilizado. O número de pesquisas tem aumentado muito utilizando esse modelo. Por quê? Porque as necessidades de cultivo, quer dizer, de criação, de manejo desse animal, são bem melhores do que as necessidades de criação de ratos e camundongos, né? Certo? E com uma estante dessa, que é uma estante de aquários controlados por computador, a gente consegue, num espaço pequeno, manter um biotério, né, de criação de peixe, num laboratório qualquer, né? Então, a gente não precisa de uma estrutura muito sofisticada para trabalhar com esse animal. Uma outra grande característica que nos ajuda muito a trabalhar com esse animal é o processo de desenvolvimento dele, né? Então, o zebrafish ele tem uma fecundação externa, né? E a partir dessa fecundação externa a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do animal até um estágio larval, né? Um estágio onde todos os órgãos já estariam completos e funcionantes, né? Então é um modelo, isso aqui se faz em pouco tempo, de 48 a 72 horas você já consegue chegar nesse estágio, né? Então você consegue testar nanopartículas em uma semana e acompanhar todo o desenvolvimento, coisa que num animal como um rato camundongo você não conseguiria ver, né? Então, e justamente é um aspecto, é um tempo da vida de qualquer ser, onde ele é mais suscetível à ação de compostos tóxicos, que é quando ele está se desenvolvendo, né? No processo de desenvolvimento, qualquer erro em qualquer célula vai gerar uma alteração morfofuncional em algum órgão, isso aí é muito, muito claro para a gente. Muito bem, mostrando o impacto desse novo modelo, né, na ciência biomédica. Então, nos últimos anos, ele tem frequentado as capas das principais revistas de ciências no mundo inteiro, né? Então, mostrando que realmente esse é um modelo animal que veio para ficar, né, e as vantagens são inúmeras. Em relação ao camundongo, né, a gente poderia imaginar que ele estivesse muito longe da estrutura normal de um ser humano, por exemplo, né, em termos de constituição genética. Mas se a gente olhar aqui esse gráfico, a gente vê que o zebrafish e o camundongo eles são muito próximos em termos de distância evolutiva do ser humano. Então, ele serve, quer dizer, ele preserva a maioria dos sistemas que a gente quer avaliar para poder extrapolar para o ser humano, certo? O zebrafish ele tem, né, só para a gente ter uma ideia, 83% dos genes relacionados com doenças humanas, eles apresentam, quer dizer, genes ortólogos funcionais nesse modelo animal. Quer dizer que 83% dos genes que estão funcionando nesse animal, existe uma correspondência com o ser humano, né? Então, seria um modelo muito bom para a gente poder testar tratamento, simular doenças, né? Se a gente observar esses slides aqui, isso aqui são de vários trabalhos, onde a gente usa esse modelo para tratar doenças, né, doenças morfológicas, funcionais, até doenças comportamentais. Então, o zebrafish ele apresenta também, ele simula vários comportamentos humanos, né? Então, estudos com aprendizado, com drogas, são utilizadas nesse modelo, certo? Ele também serve de avatar para tumores humanos, né? Então, ele tem sido utilizado até em alguns hospitais para se testar quimioterápicos. Então, você extrai do paciente as células tumorais, injeta no animal essas células tumorais, numa fase larval, ele desenvolve o tumor e você testa o quimioterápico, né? Então, por quê? Porque o zebrafish ele também mantém todas as cadeias de absorção, de metabolismo e de excreção funcionais, né? Então, é melhor do que eu testar em cultura de célula, né? E no zebrafish é um modelo mais próximo da realidade. Muito bem. O zebrafish ele mantém características anatômicas muito semelhantes aos mamíferos, né? Então, por isso ele serve
de forma excelente para testar esses sistemas anatômicos maiores, o cérebro, o coração, o fígado, o intestino. Quer dizer, tudo isso tem uma contraparte no zebrafish e que tem fácil acesso. Uma das grandes vantagens do zebrafish é que ele é transparente. Então, eu consigo visualizar qualquer alteração nesse sistema de uma forma muito fácil, né? Coisa que eu não conseguiria fazer no animal comum sem um equipamento sofisticado. Aqui não, eu não preciso de um equipamento sofisticado para ver o efeito desse tratamento num sistema particular. Aqui mostrando, né, uma característica que a gente explora bastante é que o estágio de desenvolvimento desse animal, ele passa por um estágio de desenvolvimento rápido e, como eu falei, de forma transparente. Então, a gente pode acompanhar com fluorescentes, alterando, né, introduzindo substâncias fluorescentes, vendo por onde isso se difunde, certo? Por exemplo, aqui olhando, se a gente observar nesses slides aqui, eu consigo acompanhar a difusão de uma bactéria que causa a tuberculose, né? Então, eu consigo acompanhar a evolução desse animal, mostrando aonde que a doença se instala, de que forma ela migra, né, pelos vários sistemas. Eu posso acompanhar também o desenvolvimento de um tumor, né, simplesmente porque o animal ele é transparente, então isso facilita muito a identificação, a quantificação desse processo. Posso acompanhar, por exemplo, a difusão de um vírus, né, quais são os caminhos que esse vírus faz e como ele se difunde pelo organismo. Então, as vantagens de usar esse animal são muito grandes, né, certo? Fora que é um animal com a genética muito fácil de ser manipulada, então eu consigo introduzir genes nesse animal, eu consigo tirar genes, quer dizer, silenciar genes e que vão permitir com que eu modele diversos tipos de doença. E aí estude, né, o efeito do tratamento. Tá? É um animal que eu consigo analisar num espaço muito pequeno. Então, se eu tiver uma placa de cultura de 96 postos, eu consigo colocar um espécime por poço, né? Então, isso otimiza muito a parte experimental. Eu consigo um N muito grande para analisar, né, diferente de um camundongo, certo? Então, aqui eu consigo analisar 500, 200, 300 animais de uma vez só, né? Então, é um N que, do ponto de vista estatístico, nos ajuda bastante a concluir. Então, como eu falei para vocês, uma grande vantagem desse animal é a fecundação externa. Isso quer dizer que o óvulo é depositado no meio, né? O espermatozoide fecunda esse óvulo, e eu consigo formar os embriões, e eu consigo capturar esses embriões facilmente, né, no ambiente da fecundação, né? Então, isso é feito no aquário, você coloca o macho e a fêmea, e aqueles ovos são depositados, o espermatozoide é depositado em cima do óvulo, e ele fertiliza, e isso decanta, né? Decanta, passa por um espaço que os adultos não vão ter mais né? Porque normalmente se a gente deixar, eles vão lá e comem, né? Comem os óvulos, então eles passam por uma gradezinha assim, e a gente recolhe depois de algumas horas na parte inferior e a gente consegue então analisar isso rapidamente. Com 2, 3, 4 casais de fêmea eu consigo produzir 1000 embriões por dia, né? Então isso é uma produção diária, quer dizer, então a fecundidade dele é muito alta, então eu consigo realmente produzir uma grande quantidade de espécimes num único dia. Uma outra grande vantagem desse modelo é que o desenvolvimento do embrião até a fase adulta é muito rápida, né? De 40 a 72 horas eu já tenho um organismo que já apresenta todas as características funcionais que eu poderia analisar num sistema biológico, né? Então, o coração está formado, o fígado está formado, quer dizer, ele já apresenta os órgãos normais de um adulto, né? Depois ele atinge a fase adulta em 3 meses e ele tem um tempo de vida de 3 anos. Quer dizer, é um modelo muito bom, ele se desenvolve muito rapidamente no começo e depois eu consigo analisar os indivíduos adultos. Ao contrário, por exemplo, de um camundongo, que eu tenho um tempo de 19 a 22 dias de período de gestação, quer dizer, muito longo, né, comparado a esse modelo. Como eu já falei para vocês, ele captura algumas das características de organismos, por exemplo, do ser humano, em termos de metabolismo de drogas, certo? Então, ele é um ótimo modelo para estudar realmente como funcionam as drogas tanto injetadas como em tratamentos tópicos, certo? Então, é um modelo que a gente tem utilizado bastante por esse aspecto também. Aqui a gente consegue ver, então, as larvas dos embriões se desenvolvendo.
Então, se vocês observarem aqui, ó, a cada hora a gente vai tendo as multiplicações e o desenvolvimento, então, da fase larval. Em um dia, eu já tenho a larva praticamente com todos os sistemas desenvolvidos, né? Em 72 horas, ela já ganha independência, né? Então, é um modelo muito rápido, né? Muito rápido, né? Então, é por isso que o mundo inteiro tem migrado para esse tipo de modelo, certo? Em termos de manutenção, em termos de custo, né? Então, se a gente pensar aqui numa gaiola onde a gente consegue manter 5 camundongos, né, nesse mesmo espaço eu consigo manter 60 espécies, quer dizer, 60 indivíduos de zebrafish, a um custo de 60 centavos por indivíduo, ao contrário do camundongo. Eu vou ter um custo de R$8. Quer dizer, então, isso barateia muito, né, a nossa pesquisa. Dependendo do que eu quero analisar, eu tenho acesso a qualquer uma dessas fases de desenvolvimento do embrião, do animal, né? Então, se eu quiser analisar em reprodução, então eu vou usar nanopartículas nessa fase aqui. Se eu quiser analisar a embriogênese, né, embriotoxicidade, eu vou usar partículas nessa fase de desenvolvimento. Então, é um modelo que eu consigo, então, introduzir o meu nanomaterial em qualquer uma dessas fases para poder analisar aspectos da nanotoxicidade. Uma outra vantagem muito grande é que os testes já estão bem padronizados. Então, existem testes que a OECD padronizou, certo? E esses testes, aqui é um exemplo de um FAT test, é um teste onde a gente analisa a embriotoxicidade, colocando nanomateriais ou colocando qualquer composto em contato com o embrião, a gente pode observar diferentes características, né? Então, baseado nessas alterações das características de normalidade, nós podemos, então, classificar o efeito da droga sobre esse organismo, né? Essas alterações aqui são extremamente sensíveis, né? Quer dizer, com pouca concentração dos nossos compostos, essas alterações aparecem, né? Então, é um tipo de sensor para toxicidade muito eficiente, maior do que a da célula. Para vocês terem uma ideia, uma concentração que é letal para uma célula, a gente pode dividir por 100 e já aparece essa letalidade para o zebrafish, né? Nessa fase nesses testes de embriotoxicidade. Então, é um sensor muito mais sensível do que a cultura de célula. Aqui tem um videozinho que eu queria mostrar para vocês sobre... acho que o vídeo estava... tá. Aqui é um videozinho que a gente fez do organismo que a gente observa num microscópio invertido, né? Então, a gente pode, ou também poderia ser numa lupa. Então, você observa o movimento do coração, aqui, né, a gente observa o movimento das células pelos vasos, o movimento do trato gastrointestinal, quer dizer, é um organismo onde a gente tem acesso a diversos sistemas, né? Fígado, né? Então, cérebro, né? Então, é um organismo muito fácil da gente poder avaliar os efeitos tóxicos de qualquer nanomaterial. Tá? Certo? Por favor, próximo. Ele é um ótimo modelo para estudos com coração, né? Então, é um dos melhores modelos para ensaios cardíacos. Aqui, nós desenvolvemos um software para analisar justamente o batimento cardíaco, né? Avaliando a cardiotoxicidade. Então, nesse modelo, usando esse software, a gente consegue medir com precisão, né, o batimento cardíaco e estudar isso aqui em termos de exposição à droga, exposição à nanopartícula. Muito bem. Se a gente olhar na literatura como é que anda, né, a aplicação desse modelo, né, para estudar a toxicidade de nanopartícula, a gente vai ver que realmente existe um crescimento, né? De 2007 para cá começaram a aparecer alguns artigos e a gente vê um crescimento relativamente grande, né, da aplicação desse modelo para a avaliação de nanotoxicidade. Então, aqui existem diversos trabalhos que aplicaram esse modelo, né, na avaliação de nanotoxicidade. Então, é um modelo que já está digamos assim, sedimentando na área, né? Aqui um exemplo de um artigo de nanotoxicidade, onde ele expôs um zebrafish a um nanocomposto, e aí o autor observou que é uma alteração nas células epiteliais, né, na organização das células epiteliais. Sem a exposição era assim, e expondo ele ficava assim, né? Então, é um modelo que, né, em função da transparência e da sensibilidade, ele vai, basicamente, acho que
ocupar todo, né, o cenário na avaliação de toxicidade. E provavelmente ele vai ser utilizado também, né, nos próximos, na definição de uma legislação para análise de toxicidade. Provavelmente esse modelo vai ser introduzido para definir se os compostos serão tóxicos ou não. Isso tem muita importância também em ecotoxicidade. Tá? Então, era basicamente isso que eu gostaria de apresentar para vocês e espero ter podido contribuir. Obrigado.